Aqui tem 2 anúncios, ambos TikTok Ads, ambos mídia paga, impulsionados, né? Mas com objetivos distintos. Vou rodar cada um deles, só para ilustrar, tá? Então vamos lá. Vem aí o 10 do 10, Festival Lojas Oficiais Shopee. Compre de tudo com cupom de frete grátis. Confira condições e aproveite o melhor das grandes marcas nas lojas oficiais. 10 do 10, olha no Shopee. Então, bem mais focado em benefício, data, desconto, etc. Lembrando, né, que nem a gente já falou, óbvio, um anúncio desse constrói marca. Pô, ele tá construindo percepção de uma certa forma, né? Porque, pô, é muito um vínculo forte, né, de Shopee com desconto. Talvez até intencional da estratégia deles, né? Mas o objetivo principal não é construção da marca. O objetivo principal é gerar algum tipo de ativação de venda. Agora vamos pegar um outro exemplo que fala mais de construção de marca mesmo. Qual o seu nome, amiga? Mariah. Mostra as suas habilidades de Mariah. Eu acho, peraí. Ô motorista, pode correr, que as Mariah não tem medo de morrer. Quer comentar esse segundo aí, Mar? Quero. Na verdade, esse aí ontem a gente estava fechando o Pius aqui, e aí eu parei de trabalhar, sentei no sofá, comecei a ver TikTok, apareceram esses anúncios, eu até salvei, porque ele ilustra muito bem, né, como é que a gente pega o objetivo e a gente pode usar mídia paga para atingir esses objetivos. Então, o primeiro é bem ativação de vendas, desconto, tal, nananã. Mas por quê? A Shopee, ela já construiu a marca. Então, tem algumas questões, como, por exemplo, que já foram endereçadas, né, ou estão sendo, que é segurança da venda, que é confiabilidade da loja. Essa peça não está tratando essas outras questões de construção da marca. Ela está bem racional. Dia 10 do 10 vai ter promoção lá na Shopee, tem cupom de frete grátis. Pronto, essa é a mensagem. Agora, a segunda, ela é uma construção de marca que é da Havaianas. Nem tem a assinatura da marca, a gente só consegue ver que na camiseta tem o logo da Havaianas. Só que a Havaianas estava no Rock in Rio, fazendo diversas ativações diferentes. Então, ela é uma parte de uma estratégia de um todo, mas ela não está te falando um CTA claro, por exemplo, de compra Havaianas, entre no site, use o cupom de desconto, pega essa promoção. Então, esse é um exemplo de como é que a gente pode usar, de fato, os anúncios, os dois são anúncios, para objetivos completamente diferentes. Boa. Vem aí o 10 do 10, Festival. Nossa, agora eu toquei os dois. Então, agora sim, como fazer a construção de marca em mídia, explicar um pouquinho mais os racionais de como funciona. E aí a gente vai dando exemplos. Talvez pelo horário, eu vou ter que acelerar um pouco os exemplos. Mas, assim, de novo, quem tá na comunidade do Whats consegue pegar todos esses slides e depois olhar com calma também, tá? Então, o que a gente foi procurar, né? Essa aqui é a Wendy Suzuki, é uma neurocientista da NYU, tal, professora da NYU, e ela explica que a formação de memória, de acordo com a neurociência, tem 4 elementos principais que ajudam na formação de memórias. Então, primeiro é repetição, né? Pô, todo mundo vai lembrar, seja a escola, Duolingo, etc. Quanto mais você repete, mais você lembra. Beleza, esse é mais óbvio, né? Segundo, novidade. Então, quando tem algum elemento surpresa, quando você faz uma viagem, por exemplo, tudo é novidade, isso gera memórias fortes para você, né? Associação é aquele caso clássico, assim, fulano é namorado de não sei quem, fulano é filho de não sei quem. Isso gera associação e fica mais fácil de você lembrar. Outra associação é nome e rosto. Então, quando você tem associações, fica mais fácil de gerar memórias. E o último é ressonância emocional. Então, a galera foi até falando aqui no chat, né? Putz, então branding é mais emocional, ou branding não tem racionalidade. Não, não é que não tem racionalidade. Mas é que para você gerar memória, que aí eu vou voltar para o começo do conteúdo, que é para gerar disponibilidade mental, memória, você precisa. O que é mais forte é a ressonância emocional. Então aqui é por isso que a gente fala de você usar esse tipo de elemento nas suas campanhas, nas suas ações. Por isso que cara, eu gosto muito do Zdog, né? Porque é por isso que a ação do Zdog é vínculo do dono e do doguinho. É por isso. Eles não ficam fazendo
Eles não fizeram uma coisa totalmente racional, não, é para pegar no coração mesmo, e a gente lembra mais. Então, esses são os 4 elementos. E se a gente pega e puxa para o mundo da publicidade, do marketing, vocês vão ver que tem muito link. Então, o primeiro deles é esse lance da frequência. Isso daqui é um estudo que fala sobre memorização. E que conforme você vai gerando lembretes, a porcentagem de lembrança, ela vai ficando maior, tá? Esse gráfico ele é todo, né, diferentosão, mas é basicamente para dizer, se não tivesse nenhum lembrete, essa chance de lembrar vai descendo. Se você faz um lembrete, essa curva vai ficando menos acentuada. Segundo lembrete, menos acentuada ainda. Então, quem já operou mídia minimamente, vocês já ouviram falar de alcance e frequência. É por isso. Porque a gente precisa ter frequência para a pessoa lembrar. Dependendo do fornecedor de mídia que você pegar, ele vai falar, a frequência ideal no tempo é X, para você gerar lembrança de marca. Mas é por isso. É uma mecânica, né, da neurociência, da forma como de fato a gente lembra as coisas aplicado para o mundo do marketing, né? Então, por isso que repetição faz muito sentido, tá? E por isso que normalmente você faz uma campanha, você precisa ter frequência. Não só uma campanha, né? Múltiplas campanhas. Tem até uma pergunta da Débora Bianchi que ela soltou aqui no meio do chat, mas eu acho que esse ponto faz todo sentido. Ela perguntou que para uma marca nova, né, que precisa ser reconhecida, ela deve investir em mídia de performance, mas como é que ela convence? Então, acho que esse é um bom exemplo, né? Como é que a gente vai sendo reconhecida e gerando essa percepção e fazendo essa construção de marca? Essa frequência, ela é importante. Então, quando a gente faz mídia paga, é a garantia da entrega, é a garantia que as pessoas vão ficar vendo a sua marca, né? Então, essa é uma forma, talvez, de convencer. Se eu preciso gerar disponibilidade mental e gerar memória, eu preciso dessa parte da frequência. E aqui a mídia paga pode contribuir bastante para branding nesse aspecto. Outro exemplo. Aliás, aqui a gente vai juntar aquelas características de formação de memória com alguns exemplos que a gente foi lembrando. Então, Insider, quem nunca foi impactado pela Insider em algum podcast, criador de conteúdo, campanha, o caramba. Então, repetição, essa galera que é, assim, muito forte. Repetição, então, em todo lugar. Aí, novidade, por que eu coloquei isso aqui? Porque eles vendem mais naquele conceito de camiseta tech. É um lance meio assim, né? Não a básica normal. Tem uma proposta de novidade. Então, gera um certo interesse, né? Sim, essa é com a Márcia Definitiva por... Oi? Não, associação é uma associação com pessoas famosas, com pessoas que a gente já tem vínculo. Então a gente lembra, né? Ah, eu vi no Flow, eu vi no Rodrigo Góes, eu vi com a Márcia Sensitiva. Né? É que eu só estava falando que essa coisa da novidade é que nesse anúncio da Márcia, ela tá usando justamente uma camiseta que repele as coisas. Então ela joga café na blusa e aí sai, não mancha. Então essa é a coisa da novidade também, né? Então tá associando com a figura dela ao mesmo tempo que tá apresentando uma novidade. Não, muito bom. Nossa, a galera manda bem. O jeito como eles pensam a construção da marca é muito interessante. Aí, Liquid Death. Não sei se já viram essa daqui. É uma marca de água lá nos Estados Unidos. Se não me engano, o founder, não sei se era tipo um dos top criativos do Netflix, assim, um cara muito, muito criativo. E aí fez uma marca de água que tá numa garrafinha, uma latinha ali, que parece ou cerveja ou energético, mas no real é só água. E eles ficam fazendo essas propagandas doidas, assim, como se fossem umas criancinhas tomando, e elas ficam todas, né? Mas no final tudo água. Então, assim, é muito legal o jeito deles passarem a mensagem. É tudo disruptivo, é tudo o contrário do que uma água faria, né? Que a água normalmente vem dos Alpes, as geleiras e as fontes limpas. E aqui é o contrário, né? Eles fazem uma parada totalmente trash, assim. Você olha o Instagram dele, você fala, é qualquer coisa menos água. E é tipo umas águas saboreadas, gostosinho, refrescante, mas é uma postura completamente diferente. Isso é muito bom. Depois dei uma fuçadinha. E aqui a associação, porque eles fizeram uma collab aqui junto com o The Boys, né? Para lançar acho que esse daqui era tipo uma H2O da vida, assim, uma bebidinha gaseificada com sabor. Bem, bem massa. E depois, bom, um videozinho vocês podem pegar depois. It's not. Opa. Havaianas. Pô, de novo,
Havaianas a gente vai ter que passar mais rápido, mas, gente, esse daqui foi um case da Havaianas, né, nas Depois eu Olimpíadas. anexo para vocês verem os vídeos. Vou mandar no anexo pra galera. Então, aqui é um case da Havaianas e foi analisado pela System One, que é uma galera que faz análise de sentimento nos criativos, né? Eles rodam os criativos e a galera vai meio que dando sinais ali dos sentimentos. E assim, basicamente é um anúncio que quase que gabaritou em despertar sentimento positivo, né? Então, é um anúncio que foi mensurado e de fato teve esse resultado com ressonância emocional, né? Então, muito provavelmente também gerou lembranças para a galera que assistiu. E aí, para fechar, galera, proporção. Tô pensando o seguinte, ó, gente, para quem ainda tá quase, se vocês animarem, se não tiverem reunião meio-dia ou não tiver muita fome, consegue esticar uns 5 minutinhos só para pegar umas últimas perguntas, tá? Mas, ó, proporção, então. Acho que pode ser, né? Uhum. Boa, proporção. Essa aqui é. Algum momento vocês já viram por isso, né? A gente tem essa proporção de Leibniz e Field, que eles falam que o 60-40 é uma referência, mas eles mesmos já estudaram e perceberam que tem diferença, tá? Assim, ela é mais uma forma de pensar e que na maioria das vezes faz sentido você ter mais mídia pensando em efeito de longo prazo do que só efeito imediato, tá? E quando a gente segue, até ter um desdobramento do estudo, né? A gente vê que essa composição de mix ótimo, ele vai mudando conforme você é uma marca mais madura no mercado ou menos, né? E assim, até que faz sentido, né? Porque às vezes você tá mais no começo, você consegue absorver muito dessa demanda latente pela categoria, e aí você apresenta seu produto. Então, a ativação de vendas, ele vai acabar tendo uma proporção um pouco maior. Mas você vai ter que ativar um pouco, pelo menos, de marca, né? Porque senão também você não consegue preparar as vendas futuras. Mas essa composição, ela vai puxando mais para ações de construção de marca conforme as marcas vão crescendo. Isso é natural, porque, né, você vai atingindo lá aquela galera que está super afim de comprar, mas para você crescer como marca, você precisa atingir outros públicos. Então você vai mudando esse teu mix, né, e naturalmente você vai tendo uma composição um pouco mais puxada para marca do que só. Esse ativação, se fosse traduzir para o que a gente costuma chamar, é aquela performance mais pura, né? Então vai mudando essa composição. Quando a gente estava fazendo esse slide, a gente discutiu um exemplo que veio de marca madura, que investe bastante em marca, só para vocês associarem, é o Airbnb agora, por exemplo. Vocês podem ver que eles têm muito mais mídia de construção de marca, né? Então, a campanha falando das férias em família, falando de você aproveitar, de você ter um espaço seu, de você viver igual um nativo, que são as campanhas que estão na televisão, do que necessariamente aquelas campanhas de baixo aplicativo, cupom para a primeira estadia e tal. Então, esse é um processo da marca, não é que ela começou assim, mas agora ela está nesse momento. E tem outros estudos que reforçam um pouco dessa composição. A gente até, acho que vale a gente colocar no anexo também, mas tem um outro estudo muito similar que mostra que um mix mais composto faz mais sentido para marcas tão mais avançadas versus uma performance mais bruta, mas é uma outra referência também começa a ressoar. Então, vira e mexe a galera fala, mas qual que é o mix ideal? Cara, não tem exatamente, mas assim, às vezes dá para você se nortear, como só para ter uma ideia assim de onde que tá essa composição, dependendo de onde você tá. E outra que tem alguns complicômetros, eu vou até colocar aqui, que por exemplo, aqui fala que aqui é uma generalização, né, que marcas no começo, elas vão acabar investindo mais em ativação versus marca. Mas assim, eu já trabalhei em marcas onde existe um player muito dominante na categoria e esse player é sinônimo de categoria. Como que uma marca nova vai conseguir gerar vendas? Não tem como. Você precisa construir marca. Então, vamos pensar o seguinte, categoria de tag de pedágio. Agora a gente sabe que é uma tag de pedágio, mas alguns anos atrás, tag de pedágio era sem parar. Se você fosse investir no Google, a maioria das buscas era só sem parar. Tipo, sem parar é tipo tag sem parar, adesivo sem parar, aparelho sem parar. Então virava
sinônimo de categoria, mas vocês podem pensar qualquer outra categoria que é sinônimo. Tipo Muito Bombril. provavelmente. Isso, tipo Bombril, Band-Aid. Então tem uma série de categorias, é que algumas delas já estão começando a ter mais opções, mas categorias onde tem um player muito dominante, sinônimo de categoria, é difícil de você entrar sem construir marca, porque as pessoas nem sabem que existem outras opções. Então, por exemplo, se alguém aqui for uma startup, se alguém aqui for um SaaS, se alguém for, sei lá, um Uber no começo, você provavelmente não vai conseguir ligar a performance e fazer funcionar. Porque as pessoas nem sabem que você é uma opção. Então, às vezes você tem que repensar um pouco esse mix. Tá? Então aqui é só uma referência, mas dependendo do caso, vocês têm que pensar num mix diferente. Beleza. E acho Bom, que o mais gente, importante, só valem rapidão, lá. só para da última coisa. Esse mix, enfim, é um geral, tem de teorias do que funcionam num geral, né? Isso é uma generalização. A forma de entender como é que funciona para a tua empresa, para a tua marca, para o teu momento, é como é que a gente pega dados para a gente conseguir mensurar e entender o que faz sentido para a nossa marca no nosso momento, né? Então, essa é uma generalização, não dá para a gente trazer isso como verdade absoluta e aplicar isso amanhã na tua marca. Acho que cada um tem, inclusive, essa postura, esse trabalho do gestor, é analisar as referências e ver como é que a gente pode trazer isso para dentro das empresas. Exato, vira um balizador, assim, né, para você começar seus planejamentos. Então, gente, spoiler que eu já tinha dado, mas na próxima a gente vai falar então de estratégia. Então é quando a gente muda, aliás, branding impacta em todos esses lugares, tá? A gente tem 100% de ciência disso. Mas a gente vai dar uma aprofundada nesses cenários onde a gente muda a estratégia de branding e essa mudança vira o driver de resultado. Tá? Essa é a última conexão que a gente faz entre branding e performance. Né? Por isso que esse papo de brand performance ou essa conexão, às vezes a galera fica muito superficial, mas assim, é um tema muito profundo.